Olá pessoal, então voltando aqui ao nosso segundo vídeo, né? Dando sequência então à nossa aula a respeito da teoria geral dos recursos. Como já mencionado então no nosso primeiro vídeo, nós possuímos dois juízos prévios. Então o primeiro decorre da admissibilidade, que é importante então sabermos então se aquele recurso ele é admissível para aquela decisão, ou seja, decisão interlocutória ou então sentença, todas aquelas já elencadas então no nosso primeiro vídeo no qual nós conversamos. E o segundo momento então vai do interesse e legitimidade. Por que interesse e legitimidade? Porque a parte, para recorrer, ela precisa demonstrar que ela tem interesse ou legitimidade, então, para requerer, para interpor este recurso. Porque, veja, os recursos, eles servem para quem perdeu, ou seja, quem sucumbiu de alguma forma no todo ou em parte. Então, se ocorre que a parte, ela ganhou aquele processo, ela ganhou aquilo que ela estava requerendo nos seus pedidos, não há interesse, não há legitimidade para que a mesma, então, vá interpor um recurso, né? Então, vamos imaginar também, quando decorre que a parte vencida, a parte que sucumbiu, ela foi condenada ao pagamento de R$10.000 e ela vem a cumprir aquela decisão, aquela sentença, não há também o porquê ela recorrer, ela perdeu a sua legitimidade, porque ela cumpriu aquela decisão judicial. Então, sempre precisando, então, analisar esses dois juízos, então, no que tange aos nossos recursos. E dentro desse juízo, nós também precisamos observar o juízo de mérito, né? Ou seja, para fazer as alegações para requerer a reforma ou a nulidade daquela sentença ou daquela decisão, a gente precisa vislumbrar sempre dois argumentos básicos e que decorrem no erro in judicando e o erro in precedente. O que decorre cada um? O erro in judicando é quando se entende que o juiz ele decidiu mal uma determinada questão, ou seja, há um vício dentro daquele conteúdo no que tem que ver então com o mérito. Vamos imaginar uma forma, um exemplo assim bem claro. O juiz, dentro daquela lide, daquela demanda toda, estava discutindo se a validade de um contrato. E aí o juiz, ao analisar, ele reitera que aquele contrato é válido. Então, dentro do recurso de apelação, que a parte sucumbida ela vai interpor, ela vai então requerer, ela vai alegar que aquele contrato decorre da invalidade. Então, o juiz, ele decidiu mal o mérito. E quando a gente refere a respeito do nosso segundo ponto, que é do erro improcedente, é quando o vício ele decorre de forma formal, ou seja, o juiz ele não cumpriu todos os requisitos. Por exemplo, o juiz ele não fundamentou aquela sentença, ele não preencheu os requisitos, ou seja, os requisitos que precisam ser preenchidos, como decorre o que está expresso no nosso artigo 489 do CPC. Então, tanto é que dentro de toda a sentença, ela precisa ser fundamentada. Então, o juiz ele não cumpriu aquele vício formal. Então, nesse sentido, decorre-se da invalidação dessa sentença judicial, certo, pessoal? Então, essa então é a diferença então nesse o vício então no erro no que tange ao mérito, tá? Partindo então, nós vamos falar agora um pouquinho a respeito dos princípios que regem então a teoria geral dos recursos. E nós temos dentro do nosso primeiro princípio, é o princípio da correspondência, ou seja, precisa haver uma correspondência entre o recurso e aquela decisão aonde eu vou atacar. Por exemplo, está expresso no nosso artigo 1009 que da sentença cabe recurso de apelação, da decisão interlocutória cabe recurso de agravo de instrumento, ou seja, eu preciso observar sempre que daquela decisão, daquela forma de decisão, vai haver um recurso próprio onde eu vou atacar. E vislumbrando que dos despachos não cabe recurso conforme expresso lá o nosso artigo 1001 do nosso CPC. O nosso segundo princípio decorre do princípio da taxatividade, ou seja, os recursos eles vão ser
taxativos são aqueles que terão previsão legal pela lei federal, serão fixados. Tanto é que nós temos dentro do nosso âmbito do CPC, nós temos um rol de taxatividade dos nossos recursos que estão elencados lá a partir do nosso artigo 994 do nosso CPC. O terceiro princípio decorre do princípio da unicidade, ou seja, é um recurso de cada vez que eu posso interpor, né? Se eu estou falando aqui de uma sentença, eu posso interpor o recurso de apelação. Se eu estou falando de uma decisão interlocutória, eu estou falando do recurso de agravo do instrumento. Então, cada recurso vai decorrer de sua forma única, vai ser um recurso por vez. Mas nós temos uma exceção dentro do nosso âmbito processual, que decorre então lá da decisão, aonde eu posso sim interpor então um recurso especial para o STJ e também um recurso extraordinário que decorre então para o nosso STF, porque na verdade ocorre que ambos eles possuem então matérias diferentes, porque quando nós falamos a respeito do STF, nós estamos falando de matéria constitucional, o STJ de matéria infraconstitucional. Então, daquela decisão, daquele acórdão, daquele tribunal, eu posso sim interpor ao mesmo tempo esses dois recursos, porque vai decorrer então para os tribunais de forma diferenciada. E temos também o princípio da fungibilidade, que é o nosso quarto princípio. Embora interposto um recurso, quando era para mim interpor o outro recurso, eu preciso sempre observar, porque nem sempre esse princípio da fungibilidade, ele vai recair sobre os recursos. Porque veja, quando eu falo de uma sentença, não há como eu errar que o recurso cabível é o recurso de apelação. Quando eu estou falando de uma decisão interlocutória, eu não posso errar que decorre de um agravo de instrumento. Então, eu preciso sempre verificar qual é o recurso cabível para cada decisão. Mas, ocorrendo que ocorra esse erro na interpretação, na interposição do recurso, o que eu preciso verificar? Se há ou não má-fé, que são os requisitos, né, que vai ser vislumbrado diante desse princípio da fungibilidade, ou seja, se há ou não má-fé e se há ou não também um erro grotesco da parte de quem interpôs então este recurso. Então, a princípio, nós temos essa demanda dentro do princípio da fungibilidade na teoria geral dos recursos, mas precisa sempre ser vislumbrado se decorreu então a má-fé, então, ou um erro muito grotesco da parte então que interpôs este recurso. Temos também o princípio da proibição da formatim pejus. O que significa esse princípio? O tribunal, ele não pode reformar a sentença em desfavor daquele que recorreu. Imaginando que a parte sucumbida, ela foi condenada ao pagamento de danos de R$10.000 e ela, não acatando aquela decisão, ela interpõe um recurso. Só que o que ocorre? O tribunal, analisando aquele recurso, ele não pode majorar ainda mais. Ou seja, se foi condenado a R$10.000, ele não pode aumentar, majorar esta decisão para R$15.000. Não, porque apenas o réu foi que apelou, então, a respeito daquela decisão. Agora, quando nós temos que as duas partes vão apelar, autor e réu. O autor, ele requereu o quê? Aquela sentença que foi de 10 mil, mas ele requereu dentro do âmbito processual R$20.000, ele vai querer o aumento. Agora, o juiz que condenou o réu a R$10.000, ele pode requerer então a diminuição, vamos imaginar, para R$5.000. Pode, então, neste contexto, haver uma majoração, porque houve as duas interposições dos recursos. Ambos recorreram, então, para que houvesse, então, essa reforma da sentença. Certo, pessoal? E aí, então, nós temos lá, então, o nosso último recurso, que é o princípio do duplo grau de jurisdição. Ou seja, é a oportunidade que as partes têm de buscar, no segundo grau de jurisdição, a validação daquela decisão, a reforma, a nulidade daquela decisão que ocorreu, então, no juízo ACO.
Lembrando sempre que